Mas eu já vi que os caras são bons no que eles fazem. E nós vamos falar na verdade, de uma pessoa que me surpreendeu demais. Porque eu tenho uma preferência por esportes de força. E eu falei da última vez sobre o George Heck-Schmidt aqui. E não tinha atentado tanto para Eugene Sandon, o pai do fisiculturismo. Que nesses pedidos todos que teve pela internet, nós acabamos descobrindo coisas sobre o Eugene Sandon. Tem muita coisa. Que fiquei muito contente, certo? Dá uma ilustrada aqui, dá uma subida pra gente fazer uma apresentação de Eugene Sandon para vocês. Então, nós estamos aqui na frente de 3 fotos aqui dos ícones que é considerado, né? Então, Eugene Sandon foi o precursor do fisiculturismo. Depois tem o Jay Cutler. Então todo mundo pergunta, pô, mas por que nós estamos falando de por que ele não é tão grande igual o Arnold, ou tão grande igual o Jay Cutler? Nós estamos falando de 1895, século XVIII, certo, André? Que século XIX, né? Século André? No XIX, final do século XIX. E é bom ressaltar que, se você for ver dentro do idealismo grego, o Eugene Sandon é o que mais parece dos três, né? Dos três com um físico, do ideal grego. Mais voltado com as estátuas, tirando alguma do Hércules lá, que não é impressionante. Que é impressionante, realmente o Hércules de Farnese era se existia um homem daquele jeito, ele tinha um lombar poderoso. E também ele fazia feitos de força, né? Ele era um verdadeiro showman, né? Ele não voltava pro fisiculturismo. Não, né? Então, não era só físico. Então, ele foi um atleta que nasceu na Prússia. Na Prússia Oriental, isso? Na Prússia Oriental, e fugindo do exército, ele se engajou num circo, né? E que esse circo foi parar em Bruxelas, na Bélgica. Na Bélgica. E o circo faliu lá. As pessoas falam que o circo faliu. E, na verdade, foi até bom para ele que o circo faliu, porque ele conheceu o professor Átila. Mas antes disso, André, vale ressaltar que quando o circo faliu foi uma oportunidade de ouro para ele, porque o que ele tinha melhor era o físico. E ele virou artista modelo. Isso. Nesse meio tempo. Ele passou por maus bocados em relação financeiro. E ele ficou 2 anos só trabalhando como artista modelo. E tem aquelas estátuas dele tentando pegar o ninho da águia, famosas, sim. Entendeu? Essa aqui, então essas estátuas ali, aquelas fotos é dessa época. É dessa época, exatamente. Ele já tinha um físico adequado. E tem uma estátua, inclusive, que é muito legal de contar, que tem uma que ele tá fazendo com o braço assim, sim. Que ele teve que tensionar, ficar com o músculo tensionado o tempo inteiro. Foram várias sessões que eles fizeram para pegar cada membro. Depois eles juntaram todos os membros numa estátua só e banharam de bronze. Ele fala que foi mais difícil do que posar no palco, porque ele tinha que ficar tensionado o tempo inteiro, por horas. Eu sei que parte que é essa, mas eu nunca tinha lido sobre isso. Muito interessante, você vê, já era um modelo do físico perfeito. Sim, ele já tinha o idealismo grego. O idealismo grego, né? Só um comentário à claro. parte, né? Falando um pouco mais de Sandon, não é o nome verdadeiro dele. Isso. Apesar de tudo, ele nasceu na Prússia. O pai dele era alemão, a mãe dele era russa, e o nome dela, Sandon, né, que não é nem essa denominação, trocou, né, quando ele foi para os Estados Unidos, mas era o nome de solteiro da mãe dele. Então ele pegou e acabou usando esse nome para ele aderir, para fazer mais sucesso, né, já como a Alemanha, já a Prússia, né, a parte da Europa já não era tão bem vista por conta de várias guerras, ele teria que tomar maior aceitação, sim, em outros países, então ele teve que adotar esse nome. É muito interessante isso. E em Bruxelas ele visitou uma academia de um grande companheiro, que era Ludovic Duchelard. Isso. Que ele, no fim, ele foi mais conhecido como o professor Átila. Professor Átila, que ele é dominado um professor de cultura física. O verdadeiro pai do fisiculturismo, então, por alguns, né? Então, eu fiquei assim, porque Sandon já é considerado o pai, né? Sim. Mas você vê, um homem deu aula para o Sandon falando sobre a cultura física. Esse é Duchelard, certo? Isso mesmo. Então, que auxiliou ele, viu no Sandon um potencial muito grande de trabalho, para que pudesse realizar os shows juntos. Porque naquela época eles faziam demonstrações em teatros e locais de até em praças públicas mesmo, para poder, eles ganhavam dinheiro assim, eles trabalhavam assim, né? Então faziam paradas de mão, acrobacia, fazia levantamento de peso, e o Sandon tinha um físico agradável. O Duchelard viu nele um potencial muito grande. E é legal falar, André, que o professor Átila, ele também começou a carreira influenciado pelo Felice Napoli.
na Itália. Era um strongman também do metade do século XIX, mais ou menos, que ele se apresentava em praças públicas. E o professor Átila, ele era muito versátil, né? Ele era músico, ele era dançarino, ele era acrobata. E com 19 anos ele conheceu esse cara e começou a se interessar. Pelo esporte de força. Pelo esporte de força, exatamente. Se transformou num precursor, né? De uma era da cultura física. Ele lançou não só o Eugene Senna, como o Bob Pendor, que tem um físico até mais impressionante que o Eugene Senna. O Bob Pendor, né? Nós falamos da última vez aqui, eu fiquei olhando depois daquelas fotos. Impressionante, né? O homem do glúteo, se vocês não estão lembrados, aquele cara do glúteo, monstruoso, um cara muito forte. O glúteo todo fibrado, né? Uma época que hoje tem isso, né? Os caras falam, mas se tomasse isso aqui... Né? Não, ele tinha fibrado naquela época e era por causa da atividade física e boa alimentação, que é o que ele seguia. Infelizmente é um cara misterioso, Bob Pendor, né? Tirando um pouquinho, porque a gente não tem muita informação dele. E ele morreu cedo, ele morreu com 32 anos, 33 anos, por aí. Nessa faixa. E ele começou a fazer essas exibições pela Europa e foi uma época que não estava muito, ele não era muito conhecido. Por 4 anos, né? Eles ficaram pela Europa fazendo essas exibições. O que aconteceu depois? Eles se separaram, o Duchelar e ele, o Átila, né? O professor Átila se separaram e eu acho não. O professor Átila foi para Londres. Para Londres, isso. E ele continuou se correspondendo por carta. Não houve um problema assim social, só se separaram. E ele foi para Londres e foi ver um show de dois, vou falar assim, dois fanfarrão. Charlie Sampson e o Cyclops. Cyclops. Não era um fanfarrão, eles anunciaram uma coisa e, na verdade, dando 500 libras esterlinas para quem superasse as façanhas deles no palco. E o professor Átila viu aquilo que era só um blefe, né? Na verdade, a palavra usada que eles falaram foi um blefe. Viu que era um blefe e convidou o Sandor para vir até a Inglaterra, certo? Depois aqui no 3º, 4º dia, foi isso, né, André? Você não estava na plateia junto com o professor Átila, aí teve de novo esse convite para subir no palco para desafiar eles, né? Prontamente estava o Sandon lá, preparado. E é legal ressaltar isso, André, que o Sandon era um homem da era victoriana, né? Ele andava todo bonitão, de terno e tudo mais. Bem feito, bem elaborado, aquelas gravatas, aquelas golas brancas redondas. Eu acho uma roupa muito bonita. É muito chique, é verdade. Sinceramente, eu acho aquilo fantástico. O cara se vestia com classe. E você via aquilo, você não falava que ele tinha um shape que tinha, né? Tinha um físico grande, né? E um homem forte, né? E é engraçado, quando ele tirou, ele tava com um colete dele e o pessoal já falou, caramba, esse cara vai dar trabalho. Sabia que era esse o cara que ia derrubar. Já tava prevendo. E ganhou facilmente, né, os 500 libras e aquilo projetou ele para uma dimensão muito grande, né? De uma noite pro dia ele foi convidado para vários espetáculos, vários shows pela Londres inteira. Porque ele se transformou de uma noite pro dia de um cara muito conhecido. Foi um sucesso rápido. Que dá uma passada para cima pra gente. Então aqui, essa página Bronze Dumbbells é do André, viu? Vocês podem seguir lá no Instagram, que é fantástico. Eu fiquei admirado com isso. Quando eu descobri essa página, eu sou só um amador perto dele. Imagina, André, que é isso. Eu sou um admirador aqui do seu trabalho. Eu fiquei impressionado com essa foto. Vocês podem ver, as pessoas falam, mas o que se fazia para se divertir naquela época? Está aqui, ó, o que se fazia para se divertir. Fazia força, espetáculos de força. Esse homem o nome dele é um pouco complicado, então eu não vou tentar falar. Tá. Que é russo, mas ele era um power juggler. Certo. Um power juggler é como se fosse um malabarista. Tem até hoje em dia no circo, eles fazem malabares com kettlebells, né? Com bola de canhão, ele fazia na época. As pessoas acham que um kettlebell ali, que está ali na mão dele, deve ser de 10 quilos, 5 quilos. Geralmente é 32, 50 quilos. 40, né? É verdade. É uma coisa fantástica, porque é muito pesado, tem que ter uma habilidade muito grande. Isso aí, até hoje, na nossa atualidade, nós estamos no século XXI, trabalha-se assim dessa forma. Tem pessoas fazendo esse esporte, não é? Tem. Jogando kettlebell para cima, que é uma coisa muito difícil. No circo, até hoje em dia existe. Existe em vários lugares. Eu andei olhando, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas praticando isso. E você vê que, nem você falou, né? Era uma exibição em praça pública e o pessoal aderia, né? O pessoal gostava de ver. Então, você pode ver que tem um monte de gente observando e foi isso que Sandon fazia, né? Sim. Ele tentava melhorar o lado financeiro dele, trabalhando assim, até
conseguir uma notoriedade que foi colocada e sempre cuidando do seu físico. Dá uma passada para cima, o Adson está ali no comando para gente. Comentário sobre essa foto também, que é muito interessante a gente falar. Isso daí também vem uma influência muito grande dos coliseus, né? As pessoas se reuniam para assistir espetáculos entre gladiadores. Exatamente. Claro que mudou a forma de se apresentar, né? Pararam de ter luta entre homens com espada, pararam de né? se matar, né? Pararam de se matar, mas ainda tinha um desafio, tinha uma questão de competição e as pessoas olhavam. Gostavam disso. Você pode ver que tem bastante gente de idade ali, né? Bastante gente. E é característico essas mulheres com esses lenços na cabeça. Parece que é leste europeu de verdade, leste, né? Europeu, tá ali. Eu acho que nessa região hoje em dia é a Ucrânia. É a Ucrânia, não muda era o muito. Império Russo, né? Nessa época. Eles têm esse comportamento, eles gostam de fazer força. Eu tive na Ucrânia e fiquei impressionado com o Campeonato Mundial de Powerlifting que eles realizaram em Cherkasy. Eu vou te falar uma coisa que eu vi de gente forte. O cara fazendo movimentos assim com 350 quilos de levantamento de terra, no outro dia estava treinando de novo. Porque ele falou, daqui a um ano eu tenho uma competição. E a gente perguntou qual? É essa mesma. No outro dia, é o futebol pra gente isso. Não deu 12 horas, ele estava fazendo força de novo, sabe? Então é deles isso, não adianta, é deles, aquilo é deles. Essa essência veio de lá de trás. Eles são realmente um povo aguerrido e forte. Dá uma passada pra gente. Entre os países que você visitou da Europa, qual deles você assim achou mais impressionante em relação à força? A Ucrânia. Impressionante. Qualquer mulher é forte. Menina de 56 quilos fazendo 180 quilos de levantamento terra, sem esboçar uma reação, sem achar ruim de nada, sem fazer firula. Fazia porque estava sendo executado. Então aqui agora, e aí vamos dar continuidade ao Sandow, né? Sim, esse aí é o Ziegfeld. Ele, na verdade, vale ressaltar que antes do Ziegfeld, o Sandow ele estava com outro empresário. Esse outro empresário levou ele para Nova York. Isso. Mas só que não deu certo. Não deu certo. Começo. Não deu certo porque ele achou Nova York quente, abafado. Os próprios teatros eram abafados. A palavra foi entre um lugar burlesco. Sim. Devia ser muito ruim, né? Para eles acharem isso. Úmido aqui. Também, muito. Úmido, ruim. Ele não se adaptou naquela situação. O pessoal não aderiu, também não aderiu chegou ao trabalho dele. Ao trabalho dele. E o Ziegfeld era um visionário. Eu sempre falo que eu procuro saber quem é. Ele era um judeu, era um cara que sabia fazer dinheiro. Eu respeito muito essa gente, sabe? O cara enxergou longe o Sandow e levou ele para uma feira, né? Exatamente. Negociou lá em Chicago. Negociou com o Maurício Grau uma porcentagem, porque tinha um contrato entre eles, eram respeitados, e levou ele para uma feira. Mas na verdade a feira era uma feira mundial em Chicago, em frente aos lagos de Michigan, uma coisa maravilhosa. Diz que tinha vários teatros montados em volta dos lagos. É o que tinha muito na época, era o circuito Vaudeville, né? Vaudeville, que chamava, isso, né? Eram grandes feiras. E as grandes feiras que traziam. E aí tinha esse museu aqui, o Teatro Trocadeiro. Trocadeiro. Que foi lá que o Sandow ele subiu na carreira, totalmente. Foi lá que ele fez a carreira mesmo. Ele explodiu. Ninguém estava interessado, na verdade, no quanto de peso se levantava, que o Sandow levantava, ou quantas vezes ele fazia, porque já estava se tornando-se uma coisa já... Porque já tinha muito, né? Já vinha muitos levantadores de peso, muitos acrobatas. Mais robustos, né? Robustos e gordos, enrolados em roupas de leopardo, e de repente... O Ziegfeld viu uma possibilidade dele fazer um controle muscular, né? Uma demonstração física. Uma performance só com o físico. E algumas coisas no meio para quebrar corrente com o peitoral, para atrair, foi que aconteceu. E numa noite de estreia, onde estava lotado, uma plateia ofegante para ver o que ia ser feito aqui, apareceu Eugene Sandow num traje diminuto fazendo poses. Isso levou à loucura. Em pouco tempo ele já dominava todo o maior show daquele lugar era dele. Enquanto durou lá, era Sandow. A grande atração já era o Sandow, era ele. Tanto é que depois ele teve uma trupe que se resolveram viajar pelos Estados Unidos. O próprio Trocadeiro, eles viajaram pela América do Norte toda. Tem uma história que ele falava que aqui, eu não achei nenhuma foto para mostrar para vocês, que ele falava que ele lutava com um leão, né? Que ele lutava com um leão, que
Isso pode até ter acontecido, sim, porque fazia-se muito, ou levantava-se um cavalo, se fazia muito essas coisas naquela época, mas o que vendeu, o que apareceu mesmo, era o controle muscular dele, com que ele fazia com a musculatura. E do leão é legal falar, né, André, que até a gente tem um exemplo aqui no Brasil, do filho do presidente, o Zeca Floriano, que ele também vendia pôsteres aqui no início do século XX, aqui no Brasil, dessa apresentação dele com o leão, mas vale ressaltar que era um leão de circo, né? Era um leão dopado. Não ele fazia isso, que é o filho do Floriano Peixoto. Ninguém sabe, Marechal Floriano Peixoto teve um filho que fazia atos circenses de força. Inclusive ele tem se eu não estou enganado, ele parece que segurava uma bola de canhão na cintura, a bola, disparava um canhão, ele segurava, ele contraía. Aí os caras, mas é claro, não tinha uma pólvora 100%, mas era uma bola de canhão que batia no corpo dele, é ferro. E isso aí, eu já vi isso num ato circense, e num ato de strongman da era de prata nos Estados Unidos, tinha um cara que fazia isso. Nossa, impressionante. Hein? Não, a bola tá amassada dentro do corpo dele, assim, você vê a banha assim, ó, projetada assim, ó, que bateu mesmo ali, era uma roupa de couro. Tem um certo truque, mas é pura resistência também, né? O truque é a pólvora que não tinha tanta intensidade, muita explosão, mas era uma bola é uma bola. Ferro é ferro. Ferro é ferro. Eu conheço ferro, se cair no teu pé você vai ver só, né? Então esses truques todos foram aos poucos sendo tirados, porque a Jenny Sandon e o Ziegfeld viu a possibilidade de fazer. Olha lá. É esse mesmo. Esse é o Adson que está no comando aqui, ó. Cannonball, que eles chamavam. Olha a bola como está amassando o abdômen do cara. Então é uma coisa impressionante, olha lá. Essa foto, quando eu era jovem, eu ficava olhando isso e falei assim, mas caramba, tá amassado, ele. De verdade, tá amassado, ele não colou a bola ali. Como não atravessou ele, né, essa bola? Porque tinha um abdômen forte, ele tinha uma habilidade atlética, e inclusive o tiro tinha que ser correto, porque senão pegava na costela. E poderia quebrar. E que geralmente trincava a costela. Obrigado, Watson, pela ilustração. E o mais interessante de tudo isso foi que, nesse meio período, o nosso atleta, esse ícone, ele descobriu uma pessoa, ele foi descoberto por uma pessoa que nos contribuiu muito na história da humanidade, que foi o Thomas Edison, que fez as primeiras imagens gravadas no estúdio. Ele participou do primeiro filme, né, do Thomas Edison. Então, participou do primeiro filme. Você imagina a grandiosidade desse homem. Eu vou participar. E primeiro eu vou participar de um filme com Arnold Schwarzenegger, o André Doria, barrigudinho. Depois vai, né? Ele teve uma grandiosidade fora de série, uma coisa que realmente alavancou a cultura física. Ele foi o primeiro a aparecer mostrando uma sequência de filme, uma sequência muito pequena. Tem ela aí, Watson, aqui para baixo? Infelizmente não tem feitos de força, né, André? Só tem a parte do controle muscular mesmo, mas é impressionante. Porque se perdeu no tempo, e ele fazia algumas coisas com peso, sim, nessa época. Até mortal, segurando halteres. Então, vocês veem, nós estamos aqui em que ano? 1800 ou 1900 já? Não, aí ainda era final do século XIX. Então, era 1894. Aqui, século XIX ainda. A quantidade de peso que ele estava levantando. As pessoas ficaram fascinadas com isso. E depois que ele fazia essas exibições no palco... Muscle Control aí, que era muito comum na época. Então, eu cheguei a ver isso no Brasil. A árvore de Natal dele, já para aquela época. Já tinha uma definição, tinha um controle. Tinha uma dieta, tinha uma coisa interessante que você falou um pouco antes da gente começar esse podcast, você falou o seguinte: pra época era uma coisa muito erotizada, porque não tinha ninguém que fazia isso de forma de apresentar o seu corpo. Então, talvez era bem vestido. Talvez fosse o sucesso dele, né? Ele fez algo, ele remou contra a maré. Então todos estavam pegando peso, ele estava exibindo o músculo. E era uma era vitoriana. Era vitoriana. O cara tirou a roupa. Cheio de roupa, né? Que essa era aí. Os caras usavam cheio de roupa. Se você mostrasse o calcanhar, era uma ofensa. Sim. A panturrilha era uma briga que você ia arrumar. Então, ele tirou a roupa. Com uma sunguinha de leopardo, imagina. Sunguinha de leopardo. Ele foi contra toda essa situação e se tornou o que é? O homem da cultura física.
que trouxe a cultura física. Talvez a gente possa até falar, ele foi sim o pai do fisiculturismo, enquanto o professor Attila foi o pai da musculação. Da musculação, que tinha os conceitos e ele teve a coragem de mostrar o físico realmente. André, eu esqueci de falar, comentar, mas é importante para a galera saber, o professor Attila, além de ter sido tudo isso que a gente falou, ele às vezes abria os shows, sabia, pro Eugene Sandon, ele se apresentava junto com o Eugene Sandon, não era só empresário que ficava lá, ele era um strongman também. Fazia umas... E ele inventou a primeira cadeira romana. A cadeira extensora. A romana mesmo. A romana, sim. A primeira aparição de cadeira romana. E aquela ponte, que tem ponte humana, que até hoje no circo faz, que o pessoal passa em cima da barriga, sabe? Sim. E ele também inventou os halteres esféricos, que eram ocos, mas aí para você aumentar o peso, você colocava chumbo grosso. Chumbo grosso. Olha, essa informação só se adquire com um cara que nem o André, que é um estudioso do assunto. Eu fiquei muito contente de saber disso, porque eu sempre tinha assim quem inventou esses halteres, né, meu pai? Já me elucidou, fico muito contente. Ele ajudou muito na... e aqui nós temos o homem desse que filmou esse filme histórico, que é o Thomas Edison. Se ninguém sabe, é o inventor da lâmpada. E ele mais uma pessoa inventaram a bateria do carro. Olha as coisas que esses caras faziam naquela época. Mente brilhante, né? Distribuição de energia elétrica. E o mais interessante é a caneta elétrica, que hoje se faz tatuagem. Olha só. E ele com um escocês, eles inventaram a câmera e foram testar. E o cara era o Eugene Sandon, que foi um dos primeiros. Ele ainda apareceu em um curta que fez parte da primeira exposição de imagens em movimento comercial da história. Então ele era um cara que por 4 anos ele andou pela América. Depois ele teve um retorno para a Inglaterra, onde ele se casou-se. Você põe para mim lá? É verdade, o nome da esposa era... Só pra... Aqui, a esposa. É a Brent Brooks. Ele casou e teve a filha Lorena e mais uma outra. São duas filhas, isso. A Lorena e mais uma outra. E ele se casou e se sentiu tão bem acolhido dentro de casa, porque ele vivia num ato em circo, demonstrações, e não tinha... Ele às vezes fazia 3 apresentações. Eu gostaria que você soubesse de uma coisa, não tinha um avião para pegar ele e ir lá, eu vou até Boston, estou em Michigan, vou até Boston, não, o cara pegava, devia ser carro, charrete, o que fosse para chegar, entendeu? Então era uma coisa muito árdua para as pessoas, ele estava se recuperando de uma estafa que ele teve. É um colapso nervoso que ele teve, né? Ele teve um colapso nervoso. Ele trabalhava demais, né? Trabalhava demais, muita coisa. E essa garota era uma garota de Manchester que casou com ele. Isso, exatamente. E, devido ao estresse e problemas de saúde, ele retornou definitivamente para se recuperar. Então abriu o primeiro instituto. Já na Inglaterra, em Londres, ele abriu o primeiro instituto da cultura física, né? Física. Existia, então as pessoas têm que entender que existia. Mas André, outro dia eu vi lá uns caras fazendo argola, tinha uns pesos. Existia. Mas o instituto, uma academia, foi Sandon que fez, um dos primeiros. Né? Já existia já um lugar que as pessoas praticavam uma atividade. Ele oficializou mesmo de fato. Oficializou a ela e tentou mostrar para a sociedade vitoriana que era aqueles hábitos alimentares que ele pregava dentro do instituto. O instituto não era só ir lá fazer força, ele era a cultura física que abrangia uma boa alimentação, bons hábitos, né? E moderação em tudo, moderação em drogas e outras coisas, para que você pudesse ser uma pessoa forte. E nesse meio tempo ele fundou um periódico. O primeiro periódico, André, chamava Physical Culture, mas do Bernard McFadden, que foi outro também precursor da Physical Culture no mundo aí, ele lá nos Estados Unidos, ele tinha também lançado a revista com esse nome. Praticamente foi na mesma época. E aí o Sandon mudou, porque tinha muito essa troca de informação, né? E as revistas eram o mesmo nome, ele mudou para Sandon Magazine. Sandon Magazine, que foi um sucesso, né? Que até o rei George V... 1911 lia a revista, mas você imagina, você escrever uma coisa e o presidente da tua nação ir lá e comprar e ser seu fã. Não, você é uma coisa muito grande. Tem muita moral, né? Viraram amigos mesmo, então, de fato. E amigos pessoais, que inclusive a gente vai retratar daqui a pouco aqui, ele frequentava o castelo para ensinar a educação física pro rei. Pô, mas isso para mim é o primeiro personal da história que eu conheço oficialmente, assim, como um personal. Pô. Ele ia até lá, atendia o rei. Isso é uma coisa muito interessante, né? É fora de série. Então, e ele passou esses anos na Inglaterra desenvolvendo todo esse trabalho. Ele fundou esse periódico mensal, escreveu livros,
vários livros ele escreveu sobre cultura física e posteriormente foi nomeado à revista Sandal, que ele falou. Isso foi acompanhado por uma série de livros publicados de 1897 a 1904. Foi o Strength and How to Obtain It e Sandal System of Physical Training, que ele ensinava, além de, como George McSmith, é legal ressaltar isso desse pessoal da Physical Culture, da Bronze-Era, os livros não eram só sobre treino, eles falavam muito sobre filosofia também, sobre como viver. Tem um capítulo de um dos livros dele, desculpa, André. Não, eu lembrei de uma coisa, para falar mesmo. Que ele fala só sobre mastigação. Então, e você sabe onde é que eu vi isso? Eu pesquisando sobre George Hecht Schmidt, né? O Leon Russo. Ele escreveu um livro sobre psicologia lá depois após a Segunda Guerra, já no sul da França. Eu fiquei pensando, mas por que esse homem está escrevendo isso, né? Um QI desse, pô. O cara consegue escrever um livro, já é uma coisa difícil, mas ele estava escrevendo sobre psicologia, sobre mastigação, falando sobre isso, enaltecendo o trabalho do Sandal. Banho também, eles tocavam muito no banho gelado. No banho gelado, eles tocavam nisso. Ele estava enaltecendo, na verdade, o trabalho do Sandal, que falava sobre isso. Exatamente. Porque naquela época devia ser uma selvageria, o cara não tomava banho. Sim. Eu acho que seria também isso. Treinar em ambientes abertos, eles falavam muito arejados, né? Arejados. As pessoas têm que atentar para uma coisa: não tinha ar-condicionado e não tinha refrigeração. Então você vê, nem banho aquecido, né? Por isso que se tomava o banho gelado de fato. Você quer aquecer, você vai aquecer com lenha lá fora, porque não tinha, acho que, uma facilidade para isso, né? Então tudo isso tinha uma dificuldade, né? Esses homens pregavam uma boa maneira e bons modos e bons costumes. Você tem que se apresentar limpo. Vamos falar uma palavra aqui, apessoado, né? Um cara bem arrumado, cabelo cortado. Perfeito. Eles pregavam isso. Uma boa aparência. Que a gente vai chegar lá no Grade Competition, né? Que foi a primeira competição. Ele também via a condição de saúde do atleta. Isso a textura da pele. Você não adianta chegar anêmico lá sem os dentes. Você podia ser forte, mas você tinha que estar forte por geral. Completo isso. Isso eu vi muito meu pai ter boas maneiras e que ele cultuava essas coisas, sabe? Um homem bem trajado, bem alimentado e banho tomado, sempre bem alimentado, sentava para comer, fazia as suas refeições, treinava, e era uma coisa que era necessário. A cultura física abrangia isso. Os pilares da cultura física, elas abrangiam a longevidade e a saúde acima de tudo, né, André? Depois que vinha a força estética, eles batiam muito nessa tecla de saúde e longevidade. Então, porque, na verdade, é isso que você procura. Você tem que ter uma longevidade, uma saúde, né? Não eu vou fazer um adendo aqui, não você tomar, porque eu geralmente não falo de esteroide, não você ficar tomando um monte de esteroide e morrer com 50 anos de idade, com 40, com 30, entendeu? Que vantagem Maria leva, né? Que isso, entendeu? Eu prezo por muito essas coisas assim, na saúde física, e o homem, ele tem uma longevidade, ele vai ficar velho, é claro, mas ele vai ficar um velho forte, não esquece disso. Ele vai ficar um velho que vai suportar mais. Então por isso que hoje as academias são bem procuradas pelas pessoas de mais idade, e quando eu vejo eu faço questão de ajudar, porque ele está procurando, ele está certo, porque os músculos realmente você perde 1 quilo de massa magra por ano depois de uma certa idade. Quer dizer, você chegar com 70 anos, você não vai conseguir nem andar, a tua vida está ruim. Se você fazer uma atividade física, você vai ser um cara com uma saúde melhor, vai ter uma saúde, você não vai ficar jovem lá no fim da sua vida, você vai ficar forte. Qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida melhor, você não vai dar tanto trabalho para os seus entes queridos. Fazer até um adendo aqui, pessoal, uma parte mais pessoal minha mesmo, em relação aos meus avós. Todos os meus avós eram pessoas fortes, viveram bastante, só que depois de uma certa idade, eles deixaram de fazer os trabalhos braçais, né, e deixaram só as esposas trabalhando. Então a gente vê muito isso em todas as famílias, até mesmo brasileira. O marido falece antes que a esposa. E a esposa, por que não falece? Ela é muito mais ativa em toda a vida dela. Vai na feira, volta. Vai na feira, cortava lenha lá fora e... Ela era a mulher e ainda é a mulher. Né? Minha avó com 85 anos até hoje acorda às 6 horas da manhã e vai dormir 10 horas da noite. Foi bem lembrado, Rafael. Isso aí eu observo muito isso. Pô, o cara foi embora, mas a mulher ficou. Sempre vejo isso. Você vê muito disso, pessoal da roça, né, André? É aguerrido demais. Acorda 4 da manhã, vai lá. Que nem o Itinho falou aqui que ele quebrava pedra. Itinho, eu tô falando de você. Ele foi. Então ele foi. Sandro viajou pelo mundo todo
graças aos periódicos. Essa época aí ele falou assim, eu não sou só um artista de circo, eu quero ganhar dinheiro também. Ele queria ganhar dinheiro. Ele viajou pelo mundo todo. Ele viajou para o Japão, para a Austrália, que está registrado isso, Japão, Austrália. Índia. E a Índia, que foi um país que ele marcou, né? Marcou a vida dele, porque ele fez um ano de yoga lá. Você vê como é que é. Fez um ano de yoga e ele teve um conhecimento que ele acho que é o mais interessante, com os elásticos. Ele foi inventor do elástico, né? Dos elásticos. E ele vendia esse capítulo de treinamento que vocês podem ver, e é um elástico, é um exercício, é um crossover. Ele fazia isso, ele vendia isso. E ele teve isso, esse primeiro contato com os elásticos foi com a cultura Veda, que eles tinham uma borracha, que era quase uma seringueira, e eles faziam um exercício com aquilo. Ele ficou impressionado e ele desenvolveu isso na Inglaterra. Ele vendia esse capítulo junto com os elásticos. Isso aqui eu achei no livro do Bill Pearl. O Bill Pearl é sensacional. Ele pesquisou demais. Fiquei assim, mas como? Ele foi falar com os Vedas, pô. Né? Pô, aquilo é uma cultura antiga de 5.000 anos lá atrás, não sei quantos já. E, pô, os caras já sabiam que uma atividade física era essencial. E ele vendia muito isso. Então a cultura física na Inglaterra e na Europa começou a ter uma massificação, né? Começou a aparecer pessoas realmente praticando, e isso melhorou a saúde geral. Até o exército britânico, né? Então, aderiram a... O exército aderiu o trabalho dele como um trabalho principal, né? Para os recrutas. Exatamente. Os recrutas, os voluntários para o serviço ativo da Primeira Guerra Mundial. André, até exercício para a mulher no trabalho de parto. Ele chegou então, eu li isso, é verdade. Ele percebeu que uma mulher forte tinha um parto melhor, e uma mulher gorda e flácida e cansada, ela tinha um parto mais difícil. E ele indicava a atividade física. Contrações musculares mesmo. Nós estamos falando de 1900, não estamos falando de 2020. Né? Até hoje os médicos ainda falam para a mulher, você precisa fazer musculação. Ela desdenha disso ainda, porque acha que não. A Lídia, minha esposa, teve um nenê que eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. O médico saiu correndo, porque estava em trabalho de parto, foi buscar outro, não voltou, ela fez assim, ó. Não é verdade, Lídia? Saiu o médico e falou, nossa, se toda mulher fosse assim, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Já que isso é quase que impossível. Ela teve, e o segundo foi a mesma coisa. O médico falou, vocês não aprenderam, vocês chegaram tarde. E estava quase nascendo e teve de novo, do mesmo jeito. Então é porque ela fazia bastante agachamento. Tinha muita força no quadril, no glúteo e na cintura. E era uma pessoa que a gente foi feito para se movimentar, né, André? Não para ficar parado. O corpo padece se você parar. E também ele foi designado como um instrutor especial da cultura física ao rei Jorge V, que tinha seguido seus ensinamentos de treino e dieta em 1911. Você põe lá para nós o rei Jorge, será que aparece? Tem foto sim. Tem aqui? É esse aí. Aqui. Esse mesmo. Esse homem era o soberano do mundo, vamos dizer assim, né? Ele tinha as joias da coroa, abrangia a Índia, abrangia nações africanas. A Inglaterra era uma nação marítima, com poderio marítimo poderoso naquela época, que poderia e fazia as coisas acontecer pelo mundo. E ele adquiriu as revistas de cultura física do Eugênio Sandel. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre Eugênio Sandel, eu achei que não ia chegar nesse ponto. Muita coisa, né? Muito grandioso. Foi muito realmente grandioso, né, André? E ele também, o Eugênio Sandel foi o precursor do curso por correspondência. Então, que Charles Atlas popularizou nos Estados Unidos lá e ficou riquíssimo. Eu tenho um em casa. Do Charles Atlas, assinado, autografado por ele. Olha que legal. Eu achei para te mostrar, que algumas coisas que eu tinha em casa para te mostrar, eu achei o curso que meu pai guardou lá. Nossa, é relíquia isso aí, Charles Atlas, pô. É relíquia, tá lá. E tem um em inglês e tem um em português, que já vinha em português, para você ver. A abrangência do curso de Charles Atlas, que ensinava a atividade física como o Sandel já fazia. Então, na verdade, eu acho que as gerações foram só aprimorando o que esses percursores fizeram. Né? Você falou falamos do Átila, que era um professor de cultura física. Falamos de um bodybuilder nato, que é o Sandel. E ele queria ganhar um dinheiro. Ele começou a fazer as coisas. Os halteres, começou a fazer os elásticos. Os halteres a gente vai mostrar também, né? Do grip, que é o grip dumbbells. Volta lá pro grip lá.
Obrigado. Ó, É esse mesmo. eu tive um desse em casa, na academia do meu pai. Eu, muito amador, muito criança, achava que isso aí era uma besteira, né? Não. Não, olha a habilidade que era, você vê. Meu pai tinha ficou com o meu irmão isso. É uma coisa que ele vendia. Ele é revestido de couro e tem até um S de Sandon lá. Muito interessante porque fazia força, a pessoa tinha que fazer uma atividade. Né? Uma pessoa enferma, isso aí ia ser excelente. Ó, até né? Exemplo mais simples, assim, não é relacionado à musculação, mas sim à música. Muitos guitarristas virtuosos utilizam muito desses princípios. O head grip hoje em dia. O head grip, pra quê? Pra ter uma palhetada mais forte e conseguir também trocar entre os acordes mais rápido, entre as notas musicais. Uma palhetada mais forte, sim. A sonorização é bem melhor. Exatamente. Melhor. Então se torna-se um cara diferenciado. Às vezes você vai olhar o que é, o cara faz o antebraço. O cara trabalha a mão. Sim. E o outro fala, não, eu não posso mexer na minha mão, porque minha mão eu vou tocar. E o cara às vezes está espremendo lá um gripper desse novo, né? Claro que não é desse, e tá lá com uma paletada lá em cima, alcança uma dimensão. Joe Satriani, Steve Vai, todos esses caras. André, na página a gente foca bem no exercício de grip, cara, que eu acho que foi uma coisa que foi perdida. O pessoal não treina mais grip hoje em dia. Eu faço questão de passar para um aluno, para todo mundo, um trabalho completo. E eu vejo muitos straps hoje, sabe? O cara vem treinar, precisa fazer um treino com você. O cara começou a fazer terra, nunca fez terra, já vai fazer com strap já. O cara chega na minha academia querendo uma orientação. E eu sou um cara que escolho para quem eu dou orientação agora. Antigamente eu ensinava a todos, então, mas, sabe, a palavra não é muito correta, é pérola para os porcos. Eu cansei disso. Então eu atendo quem tem uma disciplina, só de eu olhar eu sei que tem. Eu trato ele bem, eu sei que ele vai me respeitar e eu vou querer que ele faça exatamente o que eu estou pedindo para ele fazer, porque o caminho que ele quer trilhar, eu já trilhei. Eu já andei por ele, então o que eu puder te ajudar para você alcançar lá na frente vai ser dado. Bacana. E o cara me chega de straps, fone no ouvido. Como eu vou falar com o cara se ele está com fone no ouvido? Meu Deus do céu, o que aconteceu com a musculação nesse mundo? Então, como é que eu vou dar uma orientação para o cara que está com fone, mastigando um chiclete? Tudo isso vai tirar teu estímulo neural. Tudo isso vai te desviar seu assunto. Um telefone de 15 mil reais na mão, que eu não sei nem porquê, e um straps na maldita mão. E um tênis colorido fofo, que quando ele pisa, quando ele puxa o peso, o tênis balança junto. Ele não percebe que isso aqui faz mal. Para entrar na Gerson Dória não pode entrar assim não, né? Não, muitos entram, porque eu preciso do comércio, né? Mas quando o cara percebe o quão ele está errado, ele volta para trás. Ele veste um all-star reto, ele tira os straps da mão, ele vem... Bom que reeduca, né? Reeduca, o cara olha e fala, entendi. E você entendeu? Porque você precisa disso agora. Precisa da sua mão. Então eu ensino o cara a fazer antebraço. Eu tenho um antebraço lá que o Júlio Gorila ilustra sempre, que é grosso. Então a pessoa está fazendo ali. Então isso vai fortalecendo a pessoa. Uma força global. E nessa época vale ressaltar também, tirando um pouco desse... Esse daí é o famoso Light Dumbbell System, né? Isso. Chamou, que na verdade o professor Light, ela tem um livro super famoso, chama Light Dumbbell Exercises, do início do século também, que ele que passou pro Edson Sendo essa parte de treinar com peso leve. Por isso que acho que ele é o pai da cultura física. É verdade. Mesmo. Mas nessa época vale lembrar que o diâmetro dos halteres, nossa, era impressionante. Era muito mais grosso, né, André? Não, então, eu tenho uma fat bar, que falam que é fat bar aqui. Ela é da grossura de um copo americano. E quando o cara começa a ficar muito bem de terra, eu percebo que ele tem uma ascensão rápida, eu ponho aquela barra. Porque aquela barra vai dar o que ele precisa. Agora que ele precisa voltar para uma barra mais fina, ele vai pegar aquela barra que nem um palito. Ele vai subir aquela barra melhor, porque a mão vai estar melhor ali. E eu imagino... o eixo de Apollon, por exemplo, era um negócio grosso. E eu outro dia estava olhando aqui, falei, mas os halteres do George Hecht Schmidt no museu em Tartura, eu olhei aquilo assim, estava até coitinho aqui, falei, nossa, olha a grossura desses ferros. E você vê aqueles antebraços gigantescos. Então, né? os caras eram fortes. O grip dos caras era impressionante. Não era fofo. Vocês têm que entender que não era fofo. E eles faziam muito exercício de press, né? Tem o bench press, que ficou famoso pelo Arthur Saxon. Porque era tudo assim. Que exigia um trabalho da mão, né? Um trabalho vigoroso. E o Sandon, o mais legal de tudo, que o Sandon era um homem com uma perspicácia fora de série. Ele achou o ideal grego, né? Que ele fala, ideal grego, não é? Isso. Que ele falava que o físico tinha que ser igual a uma estátua dos gregos. E ele andava pelos museus pelo mundo
sempre olhando as estátuas e chegou Ele até media fazer, mesmo, fazer né? medição para que Medição. pudesse fazer um físico. Então ele foi um primeiro atleta a levar o físico dele a uma dimensão desejada por ele mesmo. Eu quero ter um braço maior, quero ter umas costas maior, quero ter essa perna mais torneada. Ele conseguiu fazer isso. Então isso era a cultura física. Depois eu passo as medidas do Sandon pra galera Você pra tem entender. as Eu medidas tenho, do Sandon? se quiser que eu fale aqui, André. Claro, claro. Eu anotei aqui porque é muita informação, né? Senão a gente acaba se perdendo um pouquinho. Isso. Ele tinha 46 centímetros de braço. Que não é um braço pequeno. Para um homem natural. Sim. Não, é um braço forte. Ele tinha a circunferência do peitoral era de 122 centímetros. A cintura de 76 centímetros. Coxa de 69 centímetros. E panturrilha de 46 centímetros também. Ô André, quantos quilos você acha que ele pesava? Ele pesava 80 em torno, quilos, ele tinha 1,70m e 80 quilos. 83,9 e 88,5, mais ou menos. E tinha 1,75 de altura. 1,75 você achou? 1,75. Ele tinha um físico atlético pra caramba. Tinha. Né? Eu Era bem proporcional, Eu achei né, que ele André? pesava menos, viu? Achei que ele pesava uns 75 quilos. 85 ele era um homem até que forte, viu? Assim, a aparência robusta. Eu falo aparência robusta pra isso. Outra coisa, né? As câmeras daquela época não esticavam, não ampliavam tanto. Então, tem isso também. Olha que coisa. Impressionante. Então, e ele, em toda essa saga da história da vida dele, ele conseguiu organizar um evento, já que ele estava com toda, vamos falar assim, a mídia ou a sociedade vitoriana a seu favor, ele conseguiu realizar um super evento, que foi o primeiro campeonato de fisiculturismo. E eu pesquisando, eu achei na página do André um campeonato na Rússia. Foi. Não foi? Em 1913, se eu não estou enganado, que teve É que na verdade esse campeonato da Rússia, eles dizem que foi o primeiro mundial. Do mundo inteiro. É, isso. porque teve pessoas de outras nacionalidades que participaram. Que foi em 1913, certo? André, mais ou menos isso. Por aí, o ano me fugiu agora. E esse campeonato que o Sandon realizou foi em Londres, que demorou 3 anos para ser organizado e que contou com... Eu via essa foto aqui, sempre via essa foto quando criança, mas eu não tinha lido. 156 atletas, né, que subiram ao palco. E é legal falar que tinha tudo, né? Tinha carteiro, você viu? Tinha carteira, tinha lugares, de vários lugares, e era obrigatório você usar esse traje, que era esse shorts, que era as botas pretas. As botas pretas e o traje de leopardo traje de leopardo. Cinto também, eles usavam tinha um cinto. E quem julgou esse para detectar o melhor físico daquela atualidade, aí que me impressiona mais a influência que ele tinha, essa influência do Sandon nessa sociedade. Era o próprio homem que escreveu Sherlock Holmes. O Arthur Dolly. Exatamente. Né? Dolly, esse mesmo. Que é esse do meio. E um escultor super famoso. E esse homem que fez que desenhou o Sandon. Que usa até hoje, né? Que são até hoje. Então, esse homem que criou aquela estátua que a gente conhece do Eugênio Sandon, que está no Miss Olímpia. Certamente o Eugênio, ele também serviu de influência como imagem do próprio Sherlock Holmes. Quando você lê o primeiro Sherlock Holmes, o livro é narrado na primeira parte dele na perspectiva do Watson, que é o companheiro fiel do Holmes. Sim. O Watson, ele é um ex-militar aposentado, ele teve um acidente no exército, então ele teve que se aposentar. E quando ele começa a descrever o próprio Sherlock Holmes, ele fala que era um homem alto, mas extremamente atlético. Olha. E assim, um homem muito chique, muito bem arrumado, Então, com os padrões da época, muito limpo. As próprias características do Sandon, né? Então isso aí, ele tinha uma influência, acho que na sociedade já. E tinha um pianista que escreveu alguns livros, escreveu alguns hinos das nações dominadas pela Inglaterra. Ele escrevia o hino da nação. Era amigo pessoal dele, inclusive a foto, sabe que nós temos? Essa foto aqui, ele tinha o rosto do Sandon. É impressionante, ele tinha a mesma característica do rosto. Talvez ele não tenha essa foto, a gente tirou. E ele conseguiu manter aquele rosto. E ele era um pianista famoso, um compositor famoso. E esse evento esportivo contou com uma gama da sociedade da Europa inteira. Foram 15 mil pessoas. 15 mil pessoas num evento naquela época. Eu acho que é um evento que
Esse aqui nessa foto, precisamente, é os 12 finalistas. São Aí os eles 12. subiram no, né, como se fosse... ali como estátua para poder ser Pra julgado. ser julgado de perto, isso. Vocês podem ver o Sandon, o pianista, o Doyle e o próprio escultor julgando. O Sandon falou que ele estava ali apenas só para desempatar se fosse necessário. E é legal dizer que desde essa época ele já tinha a visão do que hoje a gente faz nos eventos de fisiculturismo. Ele via o desenvolvimento muscular, ele via a proporção também, que você vê hoje em dia. Ele via aquela tonacidade, né? Na pele. Como se fosse uma densidade, uma densidade. Se tá denso. E aquilo que a gente estava conversando até antes do podcast sobre a condição de saúde, né? Não adianta você estar anêmico lá. Não, meio encharcado de álcool. Então, hoje em dia... você falando agora isso para mim, eu lembrei uma coisa que meu pai falava, que se julgava-se a beleza do rosto também, lá atrás. E eu olhava aquilo assim, eu olhava o Steve Reeves, mano, o cara parecia um deus grego. Deus grego, né? Realmente é um homem bonito, eu não tenho vergonha de falar, tem 60 anos de idade. O cara era bonito, pô. Não, o cara... É bonito, bem arrumado, apessoado, um homem... Então se julgava isso. Isso se perdeu no tempo, mas eu acredito que isso também contava com a beleza, o bigode, pode ver que todos têm um bigode. Simetria do rosto, né? Eles viam também. Simetria do rosto e o bigode bem aparado, o cara tinha uma boa aparência. A cultura física também se alinhava aí. Olha, o Steve Reeves, põe lá para nós lá, Adson. Puxa, o Adson é rápido, hein? Olha a beleza do Steve Reeves, eu acho. Eu via isso aqui. Eu queria ter o cabelo igual ele. O cara padrão, mim tipo o Patrick Swayze. É cara isso, padrão da época mesmo. É um dos shapes mais estéticos de todos os tempos. Um cara que falam, né, assim, que foi o sucessor dele de fato, foi o Bob Paris, né? Que isso. Tinha também, parecia uma tinha uma estátua beleza. e era um cara bonito também. Então, e... Hoje se perdeu, né? Hoje a gente vê pessoas com o rosto deformado. É cheio de coisa, né, hoje em dia. Não é mais do jeito que a gente... gostaria que fosse. Então, nós até a época do Lee Haney, né, que a gente estava falando um pouco antes de começar esse podcast, eram pessoas saudáveis. A gente via depois disso que começou a surgir um pouco assim um excesso dos recursos existentes e da própria ciência que avança. Eu acho que é outro esporte, né, André? É outro esporte. esporte. Sendo bem crítico mesmo, a physical culture é totalmente diferente do que é o bodybuilding hoje em dia. E como ele é o pai do bodybuilder, esse campeonato foi dado um prêmio. O Sandon, que era a estátua homenageando o Eugênio Sandon, um era de ouro, uma de prata e uma de bronze. Isso. E o campeão ganhou $5.000. Maurício, será que era Maurício o nome dele? O William Murray. William Murray que ganhou. Isso mesmo. Né, que ganhou esse prêmio, depois se tornou músico, inclusive. Você vê como... Incrível como que os caras eram versáteis. O cara se tornou músico, hein? Músico e compositor. E Sandon teve uma vida dirigida, direcionada ao fisiculturismo e essa cultura física que tanto... André, desculpa te cortar, vale a pena falar do suplemento também, que foi uma... era visionário. Ele era um visionário, porque ele queria fazer o dinheiro, certo? Ele também era filho de judeus, né? Apesar do pai ser alemão e a mãe russa, era filho de judeus. Essa informação que vocês vão ver agora, com o André e o Rafael, eles me passaram aqui na hora. Eu sempre achei que... Mas será que ninguém pensou em nada disso? Ele pensou. Ele já pensou. Pensou no suplemento. Existia um suplemento que rodava na Alemanha que chamava Plasmon, que é uma mistura de soro de leite com clara de ovo. Nada mais, nada menos que a whey protein e a albumina. E a albumina, isso mesmo. Então tá aí. Que ano que é isso, mais ou menos, André? Isso você consegue detectar isso? Então, foi antes de 1911, porque em 1911 que ele lançou a fábrica dele. Leite e ovo. E aí ele endossou isso, né? E ele colocou o nome dele, que chamou Sandon's Health and Strain Cocoa, né? Que é o cacau, né? Cacau. Que esse cacau é semelhante a esse Plasmon, a origem dos ingredientes. Foi um fracasso, André. Foi um fracasso porque no começo até vendeu, até os médicos na época receitavam, pra você ter uma noção como ele era influente, de novo, né? Os médicos receitavam o suplemento do Sandon para a população. Mas depois de um tempo, foi duas coisas que aconteceram, três coisas na verdade. Ele quis comandar toda a parte de manufatura e ele não manjava nada de manufatura. Você vê que o ego do cara era alto, ele era forte. Era complicado.
E o preço dos rivais, eles começaram a lançar coisas parecidas e colocaram um preço de mercado muito mais baixo. Então ele não conseguia vender mais. E estava tendo um ambiente muito hostil na Inglaterra por causa da Primeira Guerra Mundial. Isso. Ele tinha descendência germânica, né? Isso. E ele foi até hostilizado. Então isso acabou não dando certo esse empreendimento na vida do Sandal. Um suplemento, você vê, que em 1911. Então... já tinha... Mas ele tentou de tudo, isso aí a gente tem que... Tem que tirar o chapéu, porque ele era um homem que... visionário. Ele sabia que era bom, ele não estava fazendo nada de errado. Era o whey, o soro do leite, que é a parte mais rica, né? E antigamente é muito curioso, os caras falavam assim, qual foi sua dieta? Eu vou pesquisar a dieta do cara, 2 galões de leite. Isso dá 6 litros de leite. Né? Tipo, tinha uma quantidade, mas era básica, né? Não tinha nada de super, assim. Não tinha nada, era aquilo que tinha leite. Eles não comiam tanta carne. Não também. Comia por causa da refrigeração e comia moderado a moderado, carne, né? Isso tudo moderado. Muitos legumes e eles eram fortes, do mesmo jeito. E o que a gente falou do café, né? O Andy Sandor, ele não tomava café e nem chá preto por causa dos alcaloides, né? Dos alcaloides, ele sentia-se agitado. Ele achava que agitado ele teria um desgaste físico e emocional. Você vê como o cara tinha percepção de tudo, então eu detalhes, acho que né? Eles falando disso, eu lembro que eu tomei um suplemento assim por teste. Eu não uso suplementos nada, nem treino. Mas eu fiquei curioso naquela época e tomei um termogênico. Meu Deus do céu. No outro dia, eu parecia que eu tinha corrido muito, feito muita atividade física. Descarrega principalmente a adrenalina, que é um hormônio que vai demorar 21 dias para se recuperar. Então o cara fica usando esse suplemento assim, toda hora. Então a bateria dele vai exaurindo. E nessa época eu já falava que esses alcaloides não é uma coisa correta de se usar, né? Mexe com o sistema nervoso central, né? Central, que exaure sua energia psíquica e contrátil da própria musculatura. Você fica prostrado, a palavra correta é essa. Mas eles bebiam cerveja, isso você até já falou no primeiro lá. Eles gostavam de cerveja, então é que tem um fato muito interessante, que é de uma outra geração, de uma outra época, que é o Sigmund Klein, que colecionava aquelas canecas de cervejas naquelas tavernas que onde fazia-se força, e se você conquistasse o determinado título, você ganhava a caneca de cerveja do local. Ele tinha na academia dele em Nova York uma sequência muito grande de caneca. Ele fazia uso da cerveja moderado. É que a cerveja também, né? Isso é histórico, né? Salvou as pessoas, porque assim não tinha água potável na época. Então, fazer a cerveja deixava a água mais límpida. Exatamente. Então, assim, a fermentação. Historicamente falando, comprovadamente, a cerveja salvou as populações. Populações. Então aí, né? Eu sou um apreciador, moderado sempre. E Eugênio Sandal veio a falecer com 58 anos de idade, que é o que foi uma fatalidade assim, e todas as é a outra foto. A próxima. Aqui. Então, 25, né? Ele só então, 25. Meu pai nasceu em 25, Gerson Doria. E todas essas reportagens falam sobre aneurisma, sobre AVC. E como ele era um cara muito querido pela população feminina, ele foi enterrado sem uma lápide, que a esposa dele, ela estava bravia com ele. Estavam brigados, é claro, ele andava pelo mundo, cheio de mulher apertando os braços dele. Mulherengo pra caramba. Mulherengo. E o que aconteceu? Ele foi enterrado sem uma lápide, isso é muito interessante. E esse homem, Thomas Meire, era um historiador, descobriu essa lápide e colocou, essa lápide que vocês estão vendo aqui em 2002. Isso. Para homenagear ele, porque ele foi enterrado sem isso. Mas na verdade, o André me falou que ele tinha uma doença que, se vocês olharem agora, pelo que eu acabei de falar, que ele era um mulherengo, ele tinha sífilis. Ele adquiriu a sífilis, certo? Existem fontes, inclusive no documentário, se vocês verem do Rogue Fitness, que fala da história do Adrian Senna, tem fontes que dizem que era uma doença comum na época, né, André? Não, mas era muito escondida, assim. Era muito escondida porque era feio. Era que nem o cara ser um aidético hoje. E ele tinha essa doença. E isso matou ele, né? E aí as pessoas falam que ele teve um acidente de carro, que ele teve um AVC e teve a aorta dele
veio a falhar, porque fazendo uma isso força explica incrível. Mais, né? Isso explica mais porque a mulher dele estava tão Tão chateada com a Blanche, ponto, né? Ela fez em 2002, a Blanche, que ela enterrou ele em Putney Valley cemitério. A pedido da sua esposa Blanche, ele foi enterrado sem a lápide. Até o cemitério a gente tem. E depois disso tudo, esse Thomas Mayle, ele resolveu resgatar esse túmulo e escrever um livro, Por Amor a Eugene Sandon, e foi resgatando. E o mais interessante de tudo isso, que depois de todo esse tempo que passou, esse túmulo foi comprado pelo bisneto, um bisneto, uma coisa que eu fiquei impressionado, que se chamava Chris Davis. Aqui está como tataraneto. Tataraneto? Tataraneto de Sandon. Os itens de Mayle foram substituídos para o aniversário de nascimento de Eugene Sandon. Ele tirou aquela lápide e colocou essa pedra. Então, tanto é que no começo eu confundi as fotos, achando que essa foi a primeira, mas não é, essa foi a que ele colocou. Eu fiquei olhando, mas aquilo era mais bonito. Aí que eu vim entender o que era essa pedra. Essa pedra era que os romanos colocavam no túmulo dos... Uma homenagem, isso é muito bacana. Até essa parte vertical que ele colocou. Isso aqui... Os grandes mesmo guerreiros. Só os guerreiros mesmo, só os mais fortes. Uma pedra de 1,5 toneladas, que solidificava aquele homem naquele terreno ali. Aqui está Sandon. E foi simplesmente assim que terminou Sandon, mas ele deixou um legado na Terra... meio que fora de série, né? Porque até hoje ele é relembrado. Eu comecei a mexer nessas pesquisas e fiquei impressionado quanto assunto tem dele, né? Da cultura física. A gente pode fazer mais 2 podcasts livremente falar. Dá para se falar muito mais dele, então, que era um cara que realmente ele trabalhou bastante com a cultura física. E esse homem é o tataraneto dele, Chris Davis, que foi homenageado num campeonato do Mr. Olympia, não sei se era profissional ou amador, e recebeu um Sandon da mão do organizador. Eu achei isso aí fantástico. Fantástico mesmo. O cara ser lembrado pelo cara que revivenciou o parente. E o Eugene Sandon tem uma coisa muito, muito assim, interessante, porque ele não acreditava em uma dieta especial muito rígida. Desde que você se alimentasse bem, não ligava muito para bebidas alcoólicas, mas tomava de vez em quando uma cerveja. Nós estamos falando disso agora, acabamos de falar, né? Até cigarro de vez em quando ele fumava. Ele era adepto a comidas naturais, o que hoje conhecemos como raw food, né? Sim. Comida limpa lá. Mas é interessante, eu falei do cigarro, mas é interessante falar, se vocês pegam os livros de nutrição do começo do século XX, os próprios nutricionistas falam que você fumar com moderação tem problema. Então tinha muita visão diferente, né, do cigarro que a gente tem hoje em dia. O uso do tabaco. Do tabaco, isso. Então, e um dia típico de dieta de Eugene Sandon, exemplificando pelo próprio, era basicamente assim: acordava cedo, tomava um banho gelado e praticava um treino com seus halteres. Põe uma foto dele lá, o Gladys, meu amigão. Aí. Então, você vê a simplicidade: um banho gelado, praticava um treino com seus halteres, posteriormente tomava um café da manhã e ia em encontro dos seus amigos para poder resolver algum assunto e saía para uma longa caminhada ou cavalgar com seus cavalos. Às 19 horas fazia sempre sua janta, que fornecia energia para seu treino noturno. Depois disso tomava um banho gelado de novo à noite para um bom descanso da noite. Então, você vê, ele fazia uso da água como uma coisa que recuperava o corpo. Sim. E logo cedo no levantamento de peso, pela minha andança pelo mundo, era água gelada. Acabou de agachar, 20 séries de agachamento, o cara apontava o dedo, você podia tomar banho gelado. Não existia aguinha quente. Não. Não. O Arnold fazia isso. Fazia isso, todos eles fazem. Isso recupera, rejuvenesce, te preparava por mais uma sessão. No Pump Iron, né? Mostra bem a rotina do Arnold. Todos eles tomando banho, água gelada, e depois fazendo séries de contração. Ele ficava contraindo o peitoral na frente do peitoral. Ainda mais um pouquinho ainda, porque a água rejuvenesce. Ô André, tem um post que eu fiz, deixa eu só ver o nome do cara, falando de água gelada. Ele, segundo ele, né, segundo relatos, ele era conhecido como um místico russo. Não sei se você chegou a ver esse post, chama Porfírio Ivanov.
Ele andava, ele era tipo visto como um louco, porque ele tava na Sibéria, na verdade, e todo mundo lá com agasalho, chapéuzinho. E ele pelado. E ele pelado. E ele falava que o frio, ele era um remédio até contra o câncer. Até contra o câncer, que não deixava as células se manifestarem. Então é bem interessante isso. Você achou isso? Olha que bacana. Ligeiro. O Watson, eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele tá muito prático. Esse mesmo. Ele tá antenado, olha isso aí. Olha. Ele é conhecido como místico russo, né? Você olha a figura que esse homem. Esse homem quantos anos tem? Uma longevidade. Não, ele viveu bastante, né? 1898. Ele deve ter vivido até. Viveu muito. O frio ativa o hormônio da saúde no corpo, ele dizia nos livros dele. Um cara que escreveu isso. Ele não era um doutor, nada. Era um cara que escreveu a sua experiência própria em relação ao que ele estava passando. Inclusive, ele tinha doenças graves e ele se curou com frio extremo. Com frio extremo. Esse frio que ele está falando não é se é 11 graus que a gente pega aqui e fala, que frio está hoje, que chato. Até coloquei ele caminhando perto dos caras para representar. Os caras normal, ele pelado ali, só com uma roupa grande. A gente mais uma vez prova que Eugênio Sandow não estava errado. Você vê, voltamos para trás e encontramos um cara com a intenção e até o Rafael falou do Arnold Schwarzenegger que tomava banho gelado, e eu falei que tomava banho gelado, e até hoje eu tomo banho gelado. Tô cansado, é banho gelado. O Júlio Balestrin, toda vez que ele faz um treino de perna muito pesado, você vai lá e joga um balde de água nele. No começo ele olhou assim para mim, ele fez assim com a cabeça, ele entendeu. Eu joguei água nele assim, ele percebeu que deu aquela acordada rápida. Então a água gelada faz essa benfeitoria. Hoje tem estudo falando que a água ajuda até contra a depressão, água gelada no caso. Gelada, isso. E o legado de Sandow, na verdade, para nossa geração, ele foi uma pessoa fora de série no seu tempo, onde ele teve um relacionamento com o Ray George, Thomas Edison, Sir Arthur Dolly Cole, pianista clássico Martin C.V. King. Ele foi retratado pelo autor Nettie Pendelon no filme vencedor do Oscar, O Grande Ziegfeld. Eu não sabia disso. 1936. Em um terceiro episódio da temporada de Venture Bros, intitulado Sandow, foi retratado como um guarda-costas do avô dos personagens principais. É umas coisas que ele passou pelas décadas sendo reconhecido. Eu falei, se a gente ficar fuçando, a gente vai achar assunto infinito do Sandow. É muita coisa para falar dele. Como contribuição para o fisiculturismo, uma estátua de bronze de Eugênio Sandow, esculpida por Frederic Pomeroy, foi apresentada ao vencedor do concurso Mr. Olympia uma grande competição de fisiculturismo profissional. Mas, na verdade, quem ganhou essa estátua e não foi Mr. Olympia foi Steve Reeves, que ganhou uma estátua no Mr. Universo. Mr. Universo, é verdade. Ele tem uma estátua dessa, a original. Ele tem a original que ele recebeu. A de ouro, a de prata sumiu no tempo. Mas a de bronze ele recebeu como prêmio do Mr. Universo. O ano eu não vou falar, e quem sabe muito bem disso é o Alexandre de Old School Series lá, que é impressionante. Você conhece essa série? Ele, bicho, é danado. Ele faz tudo com um filme muito bacana. Ele é de Minas Gerais. Pesquisar, André. E ele tá pra vir, pra gente sentar todo mundo junto aqui e fazer uma coisa. Ele é muito inteligente. E ele sabe exatamente, se ele estiver vendo, ele vai até falar a data no ar aí pra vocês. Ele é 1960, 65. Que ele ganhou, eu não vou recordar, mas eu anotei as épocas. Que ele ganhou o Mr. Universo foi em 59. Em 59, então. Foi em 59 que Steve Reeves recebeu essa estátua original, a de bronze. Tem foto, eu acho que da Strength Health. Eu acho que tem uma foto dele segurando. Segurando, isso eu tenho. Exatamente. Isso hoje em dia, então as pessoas falam, eu quero ganhar um Sandow, que é dado no Mr. Olympia, um campeonato feito pelo Joe Wader, para poder fazer o melhor de todos, né? O prêmio era essa estátua de Eugênio Sandow. Essa foi a contribuição dada pelo Eugênio Sandow à nossa geração, e espero que vocês tenham gostado disso. E que na verdade, eu gostei muito de fazer esse Paredão Cast com vocês, com o André e com o Rafael. Que os caras são muito honrados. Esses dois aqui são duas bibliotecas. Eu gostei muito. Não, imagina. Eu espero que vocês gostem e assistam os próximos capítulos, que vai ser narrado a nova era, que seria a Silver Era do bodybuilder. Eu ilustrei a Silver Era ali com a foto do Bruce Handel, que é uma pessoa
uma pessoa pitoresca, né? E um Mr. Universo da Silveira, mas ela vai começar melhor do que isso. Vai começar com John Grimek, depois vai se falar da Puddy Stockton, uma das primeiras mulheres a levantar peso. Olha, essa é a Puddy Stockton. A primeira mulher a fazer isso, ela fazia ginástica olímpica, até claro que ela tinha uma habilidade. Né? Com o marido. Léo Stockton, né? Léo Stockton, que eles fizeram. O que ela fez, na verdade, ela massificou a participação feminina. Mas tinha atleta fazendo isso, sim, mas não com físico. Elas eram grandes, fortes, eram levantadoras de peso, era outro tipo de atleta. Muitas vieram do circo também? Do circo, porque ela se apresentava do circo, e a Stockton, ela conseguiu mostrar assim uma beleza atlética. Eu ia falar isso, ela conseguiu mostrar toda a sutileza feminina, porque tinha-se muita impressão de que as atletas do circo eram brutas. Eram brutas, aberrações, grandes. E não era verdade, elas só eram mulheres fortes. Fortes e grandes, né? E ela ganhou o primeiro concurso, né, André? Então, da Mr. Venus, né? Mr. Venus, e ela foi a primeira mulher a realizar um campeonato nacional nos Estados Unidos, com todos os estados, um campeonato feminino de levantamento olímpico, que ela tinha uma predileção por levantamento olímpico, e naquela época se caminhava junto o weightlifting e o bodybuilder, que era lá em Muscle Beach. E outra pessoa que nós vamos falar, é claro, que é do Steve Reeves, né? O homem que realmente... bodybuilder, né? Que entrou na estrela do cinema. Que entrou no cinema realmente, que colocou o esporte num outro patamar. Que quando saiu esse filme, o cinema já estava numa grande ascensão, e a Inglaterra parou para ver, a Noruega parou, todos os países do mundo pararam para ver, inclusive a realeza parou para ver, porque ele se tornou uma celebridade mundial. É um tipo maior que o Arnold, inclusive, porque do lado do Arnold tem vários hoje, de várias modalidades. John Damme, tem Stallone, não, só tinha ele. Só tinha ele que fez essa... Unânime. Unânime. Essa ascensão que ele teve, e esse cuidado que ele teve com o fisiculturismo, para mim, Steve Reeves realmente é o cara. Ele teve um cuidado muito grande em não aparecer fora de forma, não aparecer sempre bem arrumado. Sempre, ele manteve o ideal que era do Eugene Sandon para a Era de Prata. Esse dá um podcast inteiro também, André. Tem muita coisa pra falar dele. Tem muita coisa, até livros uma escritos. Carta que ele escreveu pro Arnold na época, falando dos rumos já do fisiculturismo em 2002, que tomaram, né? Isso. Foi por aí, o começo um pouco antes dele falecer. Exatamente. Ele ficou decepcionado. 90, ele faleceu em 2001, se eu não me engano. Então foi isso. Steve Reeves ficou decepcionado com isso, com o rumo que estava tomando, a beleza física que estavam se projetando durante séculos, estava se perdendo. E ele é conhecido como o pai do fisiculturismo natural, né? Natural, ele conseguiu fazer uma coisa muito grande. O esteroide teve um surgimento nessa década. Final da década de 50. De 50, assim, popularizado. As pessoas falam, mas foi rastreado até 1940 lá na guerra com o nazismo. Mas a população não tinha acesso à testosterona que a Adolfo Hitler usava nos atletas, aquelas experiências. A população mundial não tinha acesso. Isso aí foi feito depois da guerra, e conseguiram ter, mas era uma coisa tão contida que dá para se ver que não tem esteroide aqui, pô. Era uma coisa limpa, então foi durável. Então, ele morreu agora, né? Vamos falar que agora, em 2002 você falou, não foi? Foi acho que 2001, André, 2001, entendeu? O cara é Miss Universo lá atrás. Mas ele morreu, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Foi um problema de uma cirurgia. Né? Foi alguma coisa, ele foi fazer uma cirurgia e não deu certo. Deu problema. Porque esse homem era forte, ele morava na Califórnia, criava cavalo, foi casado com uma condensa na Itália, porque ele fazia esses filmes, eram feitos na Itália. E o mais interessante de tudo é que eu, revirando as coisas do meu pai, eu encontrei uma foto autografada do Steve Reeves, e não acreditando, achei uma outra. Então, e tinha uma carta, eu tenho uma carta escrito, datilografada, em meio italiano e meio inglês. Cara amigo meu, se você vier para cá, você pode ganhar o Mr. Universo classe A, porque você tem um físico para isso. Mas imagina, um homem aqui no Brasil lutando contra a maré, para tentar ser um atleta, e pai de família, e tentando sobreviver numa academia, quase que impossível, não é da nossa cultura. Era difícil, a realidade. Era difícil. Então, se fosse lá, teria uma outra história. Certeza. Então, a gente vai retratar na próxima vez a Silver Era, que é uma era colossal, uma era assim de ascensão do esporte, de beleza. Como eu disse aqui, a Europa estava
se recuperando da Segunda Guerra Mundial, com seus afazeres de reconstrução das nações, e os Estados Unidos prosperando. Então parecia que aquilo estava num mundo... Os Estados Unidos enriqueceu demais porque ele, na Segunda Guerra Mundial forneciam armas para todas as frotas. Forneceu para o mundo, então aquilo enriqueceu eles e de repente milhões praticavam o fisiculturismo. Abriu academia em tudo que é lugar, aquilo se tornou uma coisa popular. Conseguiu alcançar. Bob Hoffman também, a gente tem que falar do Bob Hoffman, que Bob Hoffman, fantástico. Importância fantástica. Ele teve uma boa abrangência no esporte, com toda aquela... Vince Gironda veio dessa época o Guru também, né? Tem muita coisa várias pessoas. Boa, né? E aí apareceu os irmãos Wader, essa coisa toda. Então a gente vai retratar isso no próximo Paredão Cast aqui. Acho que o Itinho vai estar próximo já. Legal. E a gente vai se divertir. Eu vou deixar meu agradecimento aqui ao Itinho pela oportunidade me dada, e ao André, que eu fiz um amigo aqui, que eu tenho certeza que é eterno, e o Rafael. Obrigado. Eles são fora de série. De coração ouvir isso, cara. Nisso aqui eu aprendi muito com eles, eu estou muito contente. E ao Adson, pela toda a paciência que teve aqui. Espero que vocês tenham gostado.